E aí, minha gente, eu peço licença para entrar na tua casa nesse final de tarde. É terça-feira e se você teve um dia bastante agitado, cheio de problemas, agora é hora de colocar a cabeça no lugar. Esquece a negatividade. Vem comigo conferir informações leves e gostosas de assistir no Notícias do Bem que está no ar. Notícias do Bem. Oferecimento Cressol Cooperativa de Crédito. Peraí, gente, peraí. Oi, filho. Preciso abrir uma conta. Estão falando de uma cooperativa de crédito. Sim. Que não é banco, mas tem tudo o que eu preciso. Sim, é sim. Se eu precisar de crédito, é prático e seguro. Sim. Você vai me ajudar, né? Sim, vó, é simples. A Cressol tem tudo isso. Lá, ganhar é pra todos. E se eu resolver cooperar? É simples, vó. Vem junto. Cressol. A gente sempre fala de inclusão aqui no programa e agora é o momento de abrir espaço justamente para falar desse assunto. É porque um beltronense tem feito de tudo para conseguir a própria subsistência, mas por algumas limitações está encontrando dificuldades para se realocar no espaço de trabalho. Um detalhe é que ele tem muito talento para a comunicação. Esse é Vilmar da Mota. Ele é poeta, escritor e criador de conteúdos, mas mesmo com essas habilidades encontra muita resistência e dificuldade para se colocar no mercado de trabalho devido à deficiência visual. A gente encontra muita barreira, tanto atitudinal quanto a tecnológica. A acessibilidade na tecnologia, que até então era maravilhosa, vem se complicando bastante nos últimos tempos, principalmente para quem produz conteúdo que tem alguma deficiência, que eu sou cego total de nascença, deficiente visual convicto, como costumo dizer, porque graças a Deus, a minha limitação, a minha condição enquanto pessoa com deficiência, eu aceitei. Eu entendo que tenho limitações, que tem coisas que eu não posso fazer, como por exemplo, não adianta eu querer trabalhar com imagens, sendo que eu não vou ter condições de visualizar o que está sendo produzido. Então eu me foco na produção de áudio. A dificuldade não está apenas no preconceito, mas também nas ferramentas como softwares de edição que não dispõem de acessibilidade. Os aplicativos, os programas, hoje são praticamente todos gráficos, os leitores de tela não conseguem. As plataformas de distribuição de conteúdo também não se importam em criar maneiras acessíveis para que nós possamos acessá-las com tranquilidade, sem a dependência de outra pessoa. Vilmar trabalha em casa, no próprio quarto, gravando e editando os materiais em áudio. Na rádio comunitária Anauim, onde atua aos sábados, precisa de ajuda do irmão, seu operador sonoplasta. Mas a manutenção deste trabalho depende da venda de publicidade e apoios culturais. Quando a gente bate na porta, por exemplo, do anunciante para vender o nosso trabalho como apoio cultural, o que geralmente ouço, Rafael, mas você não recebe ajuda do governo? Como se a pessoa com deficiência precisasse depender do governo. E eu sou o contrário à dependência do Estado. Eu acredito na inclusão produtiva, porque nós, como pessoa com deficiência, somos um público consumidor, que temos a necessidade de querer ir a um supermercado, querer ir frequentar um restaurante, o que não fazemos por falta de recursos financeiros. Então, eu defendo que Beltrão precisa avançar mais na inclusão produtiva da pessoa com deficiência, valorizando a pessoa através do seu talento. A população de Francisco Beltrão conta agora com mais uma opção de lazer. Trata-se do Parque São Francisco, que foi inaugurado no finalzinho da semana passada. O fim de tarde de domingo foi diferente no bairro São Francisco, em Francisco Beltrão. A inauguração do parque local reuniu população e autoridades do município.
A banda Flor da Pele animou a festa. A ideia é que as pessoas possam vir, trazer a família, aproveitar um pouquinho esse final de dia, né? A previsão de sexta e sábado era chuva e hoje um dia bonito e as pessoas vão poder aproveitar aí o final do domingo para conhecer e usufruir do novo parque. O local começou a ser construído em 2020 e conta com 2 lagos, pista de caminhada, parquinho e academia. Lembrando que ele não é só um parque, um lago, também é uma bacia de contenção para o programa de cheias. Não vou agora o valor exato, poder te afirmar os valores, porque elas não estão concluídas ainda, temos muito o que fazer aqui. O Parque do São Francisco passa a ser também oportunidade de lazer para moradores de bairros próximos, como Cristo Rei, Novo Mundo e São Miguel. O bairro foi uma alavanca muito bom para o bairro e o pessoal, a comunidade agradeceu muito bem. Ó. E assim, pela escolha do prefeito Kleber Fontana aqui no nosso bairro. Este foi o 6º parque inaugurado em Francisco Beltrão. Os demais estão localizados nos bairros Alvorada, Industrial, Padre Eurico, Pinheirinho e Mini Iguaçu. Já percebeu que quando a gente fala de coisas boas o tempo passa rápido demais? Tá na hora já de encaminharmos para a reta final do programa. Mas não sem antes te fazer refletir um pouquinho com a nossa mensagem de encerramento. Um dos grandes pensadores que existiu antes de existir a Alemanha, tal como ela é, porque a Alemanha só teve a sua unificação no final do século XIX, mas que seria então alemão no sentido de hoje, ou germânico, para usar um termo, né, mais ampliado, é Goethe. Um homem capaz, entre outras coisas, de fazer literatura de altíssimo nível. Ele tem um poema que ele publicou no final do século XVIII, chamado O Aprendiz de Feiticeiro, que foi utilizado pelo Walt Disney num dos seus filmes mais famosos, que é um desenho cujo título é Fantasia. Aliás, no desenho do Walt Disney, quem faz o aprendiz do feiticeiro é Mickey, a personagem Mickey. E o poema do Goethe é um alerta imenso para o mundo tecnológico, não no que ele tem de fabuloso, mas o que ele tem de cabuloso ou de nebuloso. Porque é o poema do Goethe que antecede a obra de Mary Shelley, Frankenstein. Porque Frankenstein também é uma obra que alerta para o risco de nós fazermos o que estamos fazendo sem prestar atenção nas consequências. No momento que a ciência tem os seus limites, a religião tem seus limites, a arte encontra seus limites, a filosofia, aquela tia velha que vive trancada no quarto lá no fundo, é chamada para vir até a frente para dizer e aí a gente palpita. Tanto que em 2020 vocês viram muitas e muitos de nós da área de filosofia dando entrevista, opinando. A pergunta que mais me fizeram foi: você acha que a humanidade sairá melhor dessa pandemia? Ela foi feita essa pergunta para mim em abril de 2020, em maio, em junho, em julho, agosto, porque a gente achava que ia acabar e não acabava. E toda hora eu tinha que responder não, porque tinha gente que era imbecil antes da pandemia, persistiu na imbecilidade durante a pandemia e continuará animadamente imbecil após a pandemia. A imbecilidade, ela é uma escolha. Há pessoas que têm deficiência, isso não é escolha. Ser imbecil é uma escolha. Aliás, porque a imbecilidade em larga escala resulta de uma incapacidade decidida de não pensar melhor, de não refletir. Pessoas imbecis têm uma retórica furiosa. Isto é, na hora de tentar convencer você de algo, não buscam convencer, buscam te derrotar, buscam te aterrorizar, gritam, impõem o pânico para ver se você, em vez de argumentar, recua. O grande arcebispo, Prêmio Nobel da Paz, na África do Sul, Pedro, que morou na África do Sul, se lembra, a África do Sul é o único lugar do mundo que tinha na mesma rua ali no Soweto, lembra? 2 Nobéis da Paz, que morava na mesma rua o bispo Desmond Tutu e o Nelson Mandela. Nós não temos ainda um Nobel, poderemos ter, mas ali na África do Sul, na mesma rua, moravam 2 Nobéis, Nelson Mandela e Desmond Tutu. E Desmond Tutu, que morreu ano passado, ele dizia sempre que o pai dele o advertia, dizendo: filho, não eleve a voz, melhore teus argumentos. Não aumente a voz, melhore teus argumentos. E é interessante porque a pessoa medíocre, ela tem na imbecilidade uma forma de socorro. E uma pessoa imbecil não é aquela que tem menos escolaridade.
Aliás, porque tem muita gente que tem muito mais escolaridade do que eu e me ultrapassa. E muita gente que tem menos escolaridade do que eu e me ultrapassa em várias coisas. Não é a escolaridade que avalia, mas é a capacidade de vivência refletida, de capacidade de aprendizado contínuo, mesmo que não seja pela escolaridade. Você conhece gente que não tem, às vezes, a tua formação escolar. Eu, por exemplo, tenho doutorado. Eu conheço dezenas de pessoas que são muito melhores do que eu. E conheço outras que não o são. A gente junta e cresce. Vocês se lembram que o nome Frankenstein não é o nome da criatura, é o nome do cientista. A criatura não tinha nome, ela era chamada de criatura. Quando Mary Shelley criou a história de Frankenstein, ela criou uma grande alegoria sobre o risco de nós não termos controle sobre aquilo que temos para o nosso uso. Você usa tuas redes ou elas te usam? Quando Mary Shelley faz mais tarde a história do Frankenstein, aí sim fica mais nítido. No entanto, antes disso, Goethe já houvera feito. Porque no final, como eu disse, do século XVIII, ao fazer o poema O Aprendiz de Feiticeiro, ele conta uma história que você se lembra. Um feiticeiro capaz de várias artes mágicas, que vive num castelo, precisa sair. Só que como ele tinha que um criado que o auxiliava, no caso do desenho é o Mickey, ele diz, enquanto eu vou, a atividade que tenho, você, por favor, limpe o castelo. E aí havia um balde, e havia vassouras, etc. Isso você lembra da história. O Mickey, isto é, o ajudante, o aprendiz, pega a vareta de magia do feiticeiro e coloca os baldes e vassouras a trabalharem para ele. Automatizar. Coloca baldes e vassouras a limparem. A questão é que os baldes resolvem, porque é uma feitiçaria, tomarem decisão própria. E os baldes vão se enchendo por si mesmos, e as vassouras vão varrendo por si mesmas, e de repente ele perde completamente o controle, começa uma inundação, ele irritado tenta impedir aquilo, corre até lá, pega uma das vassouras e quebra, mas cada vez que ele quebra, ela vira mais duas, e mais duas, e mais duas, como se fossem gremlins. E aí ele entra em desespero quando o feiticeiro chega e tem que ajeitar tudo. Nem sempre é a escolaridade que mostra que alguém não é imbecil. Você pode ser imbecil com várias condições. Eu, uma vez, caí numa armadilha muito forte. Era uma palestra na cidade de Belo Horizonte, assemelhada a essa que agora nós estamos aqui. E como aqui, ao final, era só uma reflexão, não haveria um debate, assim como aqui não haverá. E quando eu terminei a palestra, era um congresso de enfermagem. Havia 2.000 enfermeiras num congresso, e quando terminou, eu estava agradecendo e saindo, e antes que eu saísse de vez, uma enfermeira lá no meio falou, professor, falei, oi, o senhor pode responder uma pergunta antes de ir embora? Eu disse, claro. Ela falou, olha que pergunta difícil. Ela falou, o que o senhor quer que fale do senhor no teu velório? Difícil. Eu, filosofia, fiz uma volta, comecei a falar de Platão, Aristóteles, Heráclito, Parmênides, Zenão, Anaxímenes, Anaxágoras. Falei, eu vou pegar essa enfermeira, ela vai ver, ela ter me provocado. Fui dando uma volta, depois de uns 8 minutos eu virei para ela e falei assim, e você? O que você quer que fale de você no teu velório? Ela disse, eu quero que fale assim, nossa, ela está mexendo. Você já imaginou? Que sabedoria, que força de inteligência. Por isso a imbecilidade, ela é uma escolha protetiva. Pessoas que escolhem ser imbecis, não são aquelas que escolhem ser ignorantes. Porque há pessoas que são tornadas ignorantes. E há pessoas que se escolhem como ignorantes. Que negam a realidade, que não têm argumentação, que preferem a ameaça do que o diálogo. O que é o aprendiz de feiticeiro? Aliás, o poema termina com uma advertência, jamais coloque em início alguma coisa que você não consiga parar. Jamais coloque em início uma coisa que você não consiga parar. Quem é caipira como eu, diz jamais solte um burro dentro de uma horta. Porque se você soltar um burro dentro da horta, depois não reclame quando esse burro desembestar
e você não conseguir tirá-lo, e cada vez que você vai lá para tirar, ele te dá um coice ou te morde. Você tem uma decisão inteligente, não colocá-lo dentro da horta. Isso vale na empresa, vale na família, vale na religião, vale na nação, vale na convivência. E uma das coisas interessantes dentro disso é que quando da advertência de Goethe, ele nos lembrava da importância de nós, quando formos fazer o nosso melhor, que a gente pense na consequência. Isto é, que o nosso melhor seja feito com responsabilidade. Vamos fazer um combinado? Amanhã, 15 para 7 da noite, eu volto com assuntos leves para você assistir e encerrar o seu dia. Até lá tem outras informações gostosas nas nossas redes sociais e no portal programanoticiasdobem.com.br para você consumir e também compartilhar com a tua família e amigos. Agradeço a tua companhia por hora. Desejo uma boa noite e até mais. Notícias do Bem. Oferecimento Cressol Cooperativa de Crédito. Sol, acende a luz. Eu só ouço falar sobre esse tal cooperativismo. Sim. Diz que quem coopera se torna dono do negócio. Sim. Eu posso investir e ainda ajudar a economia local. Sim. O resultado é dividido entre todos. Dá pra acreditar? Sim. Eu posso ter crédito e solução pra tudo. E não é um banco. Sim. Mas será que vale a pena? Sim, é simples. A Cressol tem tudo isso. Lá, ganhar é para todos. Se eu quiser cooperar? É simples. Vem junto. Cressol.